Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o Senhor, que um dia nos resgatou. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E a sua palavra hoje é revelada a nós. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Louva o Senhor. Traz luz para as sombras.
agradecemos pela salvação, te agradecemos pelo milagre, Senhor, que tu fizeste em nossas vidas, de nos trazer de volta para ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluias. A palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E não há mais distância. Você não precisa mais de um sumo sacerdote para te aproximar de Deus. Basta que confessemos o nome do Cristo ressurreto, do Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, e pela fé alcançamos a salvação. Aleluia. Porque a graça de Deus nos alcançou. E não haverá morte.
sincero e incondicional e se entregou para que nós pudéssemos viver eternamente contigo, Jesus. Louvamos o teu nome e te agradecemos por tão grande privilégio pertencer ao teu reino. Louvamos o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Bom, querida igreja, nós estamos aqui com a responsabilidade de transmitir a mensagem do nosso Deus para toda a igreja nesse período difícil que estamos passando e agora com o nosso pastor que está hospitalizado e pesa agora sobre os nossos ombros a responsabilidade de trazer essa mensagem para a igreja e que o Senhor possa ter o total domínio sobre as nossas vidas, tanto agora na gravação desta mensagem, quanto quando ela for transmitida para toda a igreja, que o Espírito Santo de Deus tenha total primazia para que Ele possa revelar a vontade do Senhor para a sua igreja de uma forma tremenda. Vamos orar. Pai querido, nós entregamos neste momento, Senhor Deus, a mente e coração do Teu servo, para que somente o Teu Espírito tenha total liberdade na transmissão desta mensagem. Ó Deus, que ela seja poderosa para alcançar os nossos corações e que o Teu Espírito, Senhor, possa fazer exatamente aquilo que o Senhor planejou para o coração da Tua igreja e para todos aqueles que ouvirem esta mensagem, pois oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós estamos enfrentando dias difíceis como nação e mundo e é normal que haja sentimentos diversificados no nosso meio. E esses sentimentos, eles afloram e às vezes nós temos dificuldades uns com os outros com relação aos nossos próprios sentimentos. Mas nós vamos tratar um assunto aqui que eu creio que é de extrema relevância para todos nós num momento como este. O tema da nossa mensagem é Não Tenhas Medo. Nós vamos tratar 3 textos bíblicos aqui para podermos conhecer melhor qual é o propósito de Deus para a nossa vida em momentos como esse que estamos enfrentando. O primeiro texto está em Lucas capítulo 1, versos de 11 a 15, que diz: Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenhas medo. Lembre bem, não tenhas medo. Não tenhas medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Esse texto nos mostra aqui que há um medo no ser humano e esse medo está relacionado à presença de Deus. E por que esse medo? Se nós formos para Gênesis, nós observamos que os homens e mulheres, quando Deus aparecia ou quando um anjo aparecia, eles não ficavam com medo. Por quê? Porque eles já tinham o hábito de estar conversando com Deus, falando com Deus. Mas à proporção que a humanidade foi se afastando do Éden, a humanidade também foi se afastando de Deus. E com o distanciamento de Deus, veio então o pecado, tomando conta dos corações dos homens e mulheres. Por isso, quando alguém tinha a experiência de se encontrar com Deus, a presença do Deus Santo era tão forte que causava o medo no homem pecador. Segundo pesquisa
da Bíblia, a frase não tenhais medo, ou não tenhas medo, ou não fique com medo, são registradas 365 vezes. Isto quer dizer que serve um não tenhas medo para cada um dia do ano. Então, nós temos motivo de sobra para não ter medo. Aonde o medo foi originado? O medo foi originado no Éden, após Adão e Eva terem pecado. Foi logo que aconteceu no coração deles, assim que eles pecaram. Eles ficaram com medo. E aqui nós podemos ver que há 3 medos diferenciados no coração do homem, no coração da humanidade. O primeiro é esse contato com o Deus Santo, que revela então o pecado do homem e ele fica então com medo. Mas é normal que depois o homem comece a perder esse medo por causa do relacionamento que ele começa a desenvolver com Deus. Esse relacionamento vai tirando o medo e trazendo para o coração daquele que se relaciona com Deus, substituindo por confiança, por ousadia, e ele vai então ficando cada vez mais à vontade com Deus e cada vez mais corajoso diante das situações em que ele enfrenta. E tem N exemplos na Bíblia, mas nós queremos salientar aqui que é o exemplo de Moisés. Moisés, quando teve o chamado, ele estava um homem muito temeroso. Ele relutou o máximo que pôde para não obedecer o chamado de Deus. E quando ele chegou lá em meio aos hebreus, a gente percebe ainda um homem um pouco temeroso, sem coragem de enfrentar as dificuldades que estavam sobre a frente dele e daquela nação. Mas a proporção que Deus foi se manifestando, que Deus foi se revelando a ele, que Deus foi mostrando o seu poder, automaticamente Moisés começou a se encher de Deus e o que ele tinha de medo foi sendo substituído por coragem, por confiança e por ousadia nesse Deus. E essa ousadia foi tamanha que já próximo do final da sua vida, ele teve a ousadia de pedir que queria ver a glória de Deus. E ele teve esse relacionamento tão profundo com Deus, que parecia assim, em alguns momentos, que parece que ele era o Deus e Deus era o Moisés. Isso é resultado de um relacionamento profundo com Deus. E quando Deus falou para ele que ele não iria entrar na terra prometida, ele se preocupou mais com o povo do que com ele mesmo. E quando Deus falou para ele já nas margens do Rio Jordão, que ele deveria subir para o monte para que para que ele morresse, então o que aconteceu? Ele subiu tranquilamente. E lá já no Novo Testamento nós percebemos que ele foi enterrado ou por Deus ou por um anjo, porque ainda houve uma luta entre o anjo de Deus e Satanás com relação ao corpo de Moisés. Isso é a experiência do homem com relação ao temor de Deus. O segundo temor é o temor ou o medo do adversário. Nós enfrentamos adversários N. Nós vivemos em um mundo que está cheio de adversidade. Tudo que é adverso a nós é adversário nosso. Então nós precisamos entender que há um adversário ou vários adversários que nós precisamos enfrentar na vida. O texto está em Josué, capítulo 1, versos de 5 a 9. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra
que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente ser forte e muito corajoso. Tenhas o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixes de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Ser forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O adversário, queridos, sempre vai parecer maior do que nós no início da nossa caminhada com Deus. Assim que nós nos encontramos com Deus, assim que começamos a dar os primeiros passos seguindo o Senhor, a gente ainda tem muitos temores, a gente ainda tem muitos medos no nosso coração. E essa caminhada, ela precisa se prolongar para que esse medo possa ir diminuindo. A exemplo do primeiro ponto, quando percebemos que a maior arma contra o adversário é a presença do Senhor, o medo vai dando lugar à confiança. Por quê? Porque a gente começa a perceber que não tem por que ter medo. Todo adversário, ele sempre é mais fraco, sempre é menor do que o nosso Deus. O nosso Deus, a Bíblia diz que ele é todo poderoso. A Bíblia diz que o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, eterno. Dele advém todo o poder, toda a glória. Então não tem por que temer. A Bíblia diz que ele é general de guerra, Senhor dos exércitos, aquele que venceu e vencerá todas as batalhas. Então, esse adversário, ele tem que ir cedendo lugar à presença de Deus no nosso coração. A exemplo de Josué, a gente percebe que no início da caminhada dele, ele precisou ser fortalecido pelo Senhor. Ele precisou ser animado pelo Senhor. E o Senhor repete 3 vezes nesse texto: ser forte e corajoso, não tenha medo. Ser forte e muito corajoso. Não tenhas medo de enfrentar aquilo que está diante de você, porque eu, o Senhor, estou com você. Cada vitória que a gente enfrenta e a gente é vitorioso, ela vem como combustível para o nosso coração e mente, para ir dando lugar, tirando o medo e dando-nos confiança, ousadia, coragem, para que o inimigo cada vez pareça menor, cada vez pareça insignificante diante dos nossos olhos, porque a presença de Deus, ela é tão real em nossa vida, ela é tão presente no nosso dia a dia, que adversário nenhum tem como nos causar medo. Agora vem o terceiro, medo do desconhecido. A palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 6, versos de 48 a 51, diz assim: ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos. Veja bem, queridos, olha só como o homem,
quando está no início da caminhada com Deus, como ele se comporta? Os discípulos já estavam há um bom tempo com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus que tinha mandado eles irem para o mar, atravessarem para o outro lado. Então, se eles já tivessem uma experiência de comunhão e de intimidade com Deus, eles jamais teriam medo. Porque eles sabiam que a ordem do Senhor Jesus, ela está acima de qualquer adversidade. Mas o coração deles ainda estava muito amedrontado, a ponto de quando eles veem Jesus, qual foi o comportamento deles? Foi não só de medo, eles ficaram apavorados, aterrorizados. Isso, e ainda foram buscar crendices no seu coração, pensando que era um fantasma. Se nós não tivermos cuidado, o nosso comportamento em situações difíceis, em momentos adversos, nós vamos agir da mesma forma que os discípulos agiram. A exemplo que nós estamos vivendo hoje do coronavírus, às vezes a gente percebe que parece que esse negócio é maior do que Deus. Algumas pessoas têm enfrentado, têm estado diante dessa situação como se Deus não existisse, como se só existisse esse vírus. Queridos, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o Deus que para Ele não há nada desconhecido. Esse vírus ele é desconhecido, a exemplo do ponto aqui, que nós temos medo do desconhecido, ele é desconhecido para a ciência, ele é desconhecido para o homem, ele é desconhecido para aqueles que estão estudando. Mas Deus não. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente como tratar essa situação. E por que ainda não está solucionado o problema? Porque os homens não buscam a Deus. Aqueles que deveriam ter a solução não têm como, porque eles não buscam a Deus. E nós precisamos saber que nós buscamos a Deus. Se nós buscamos a Deus, então o melhor cientista, o melhor pesquisador, qualquer um, ele é muito maior. Ele sabe como solucionar os problemas. A exemplo do que eu ouvi nessa semana, uma serva do Senhor de mais de 90 anos de idade foi acometida dessa enfermidade, desse vírus, foi para o hospital, não estava bem, mas ela sempre confiou em Deus. E ela disse: Senhor, eu não tenho medo de morrer. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva. Mas se o Senhor ainda tem algo para fazer através da minha vida, então me tira daqui. Logo depois da oração dela, o seu organismo começou a reagir, ela começou a melhorar e ela foi melhorando e já está fora do hospital, testemunhando, a ponto desse testemunho dela chegar no meu celular e talvez já ter chegado no seu celular também. Quando nos aprofundamos no estudo da Palavra de Deus, percebemos que a origem de todo medo é o nosso medo da morte. Agora, por que tememos a morte? Por que temermos a morte? Se a Bíblia diz, o próprio Paulo disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então, se é o pecado, e a Bíblia nos garante que todos os nossos pecados já foram perdoados, então não tem por que termos medo. Se tivermos que ir para o Senhor, nós iremos. Faz poucos dias que minha mãe partiu para a glória, partiu para o Senhor. Eu estou triste, mas eu não fiquei apavorado hora nenhuma. Um dia antes dela falecer, eu fui lá, orei com ela, conversei com ela, fortaleci a fé dela, que se o Senhor quisesse tomá-la para si, Ele iria tomar, então não tinha por que ela ter medo. E ela partiu tranquilamente. A médica me disse que ela foi apenas apagando, foi diminuindo os batimentos cardíacos e ela partiu para o Senhor. Então, assim que nós devemos agir, não tem por que ter medo da morte, não.
Nós precisamos é confiar em Deus. Para mim, o maior exemplo de transformação de medo para confiança, coragem e ousadia é um dos próprios personagens que estava lá naquele barco, Pedro. Pedro, no início da sua caminhada com o Senhor, tanto aqui quanto em vários outros textos, a gente percebe o medo dele, o temor dele. Ele não confiava, ele era temeroso. Ele, quando Jesus estava preso e que ele foi confrontado como sendo um dos seguidores de Jesus, ele ficou apavorado, ele ficou até blasfemando contra Deus, dizendo que ele não conhecia o Senhor. Mas depois que ele assume a liderança da igreja e ele é cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, de fé, de coragem, ele se tornou um homem tão ousado que ele e o seu irmão foram presos e Tiago foi decapitado por Herodes. E ele ficou lá guardado para uma ocasião oportuna também ser morto igual o seu irmão. Na madrugada que antecedia o dia da sua morte, o anjo do Senhor entra naquela cela para tirar Pedro daquela cela. Ao contrário daquele Pedro anterior, o anjo encontrou um Pedro dormindo. Agora olha só, o desconforto era enorme. O lugar não era nada parecido com a prisão de hoje, que já não é boa. Ele estava preso, braços e pernas sobre algemas, mas ele estava dormindo. No dia seguinte ele seria morto. Ele estava dormindo, totalmente confiante no Deus que ele servia. Ele não tinha mais medo da morte. Ele confiava no Deus a quem ele servia. E se ele tivesse que morrer, ele morreria. Mas morreria confiando no Deus que ele estava servindo. Então, queridos, nós temos duas fontes de medo. O primeiro está no interior, no nosso coração. O nosso coração é temeroso. É prova que a palavra fica se repetindo várias vezes. Não tenha medo, não tenha medo. E todos os textos bíblicos aqui o Senhor precisou tratar o medo de cada personagem bíblico aqui que nós fizemos menção. Então, o nosso interior é cheio de incertezas, debilidades, frustrações e temores. A outra é as informações. Vivemos em um mundo que não conhece o nosso Deus. Em meio a esse mundo estão todo tipo de maldade e perversões que podemos imaginar, e até as maldades e perversões que nós nem conseguimos imaginar. A questão é: onde está o nosso coração? O nosso coração está nos nossos temores, nos nossos medos, ou o nosso coração está nas informações que estão saindo aí na mídia, que fica aterrorizando todo mundo? Nosso coração não tem que estar em nenhum dos dois, porque nós esquecemos de um terceiro, que é o quê? Devemos estar onde? A nossa fonte de coragem, de confiança e ousadia tem que estar na palavra de Deus. Então, se nós estudamos a palavra de Deus, se nós aprendemos da palavra de Deus e nós confiamos que essa palavra é de Deus, então não vamos ter medo, não vamos ficar atemorizados, não vamos ficar apavorados. Nós vamos ficar como? Confiantes. Para cada dia do ano, o Senhor está dizendo para nós: não tenha medo, não tenhas medo, não tem por que ter temor. Temos que confiar plenamente no nosso Deus. Temos que substituir nossos medos pela confiança em nosso Deus. Quando nos apegamos em Deus e Sua palavra, não há pandemia que nos possa meter medo. Creiamos em Deus, creiamos na Sua palavra e creiamos nos Seus profetas. Queridos, o melhor para nós é crer, é confiar, é descansar, e nós precisamos ser ousados, porque esse nosso Deus nos chama para isto, não é para ter medo, é para ser confiantes,
não ter temor e ousarmos viver neste mundo mal, ousarmos viver nesse momento de pandemia, confiando plenamente no poder do Senhor. Eu estou falando aqui na certeza que o meu pastor está lá no hospital, mas também é confiante, descansa no Senhor, sabe que a sua mão, que a sua vida, que todo ele está nos braços de Deus, está confiando em Deus. Assim nós precisamos, como igreja, estar da mesma forma. Creiamos no nosso Deus, confiemos no Senhor, lancemos fora todo medo e descansemos única e exclusivamente em Deus, na sua palavra, nas suas promessas e descansemos no seu braço, porque Ele é todo-poderoso para cuidar de nós, hoje e para todo sempre, com pandemia ou sem pandemia, com adversário ou sem adversário, porque Ele é o nosso Deus para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa achar guarida, possa achar lugar no nosso coração e que possamos confiar plena e inteiramente no Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque Tu és o nosso Deus e nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti e temos a certeza de que na Tua mão nós estamos seguros, nos Teus braços nós estamos seguros, na Tua palavra nós podemos confiar, nós podemos viver sem medo, sem temor, sem pavor, porque Tu és esse Deus Todo-Poderoso. Para a honra e glória do nome do Deus Pai, nós oramos na certeza que o Senhor está cuidando de cada família, está cuidando de cada servo, está cuidando de todos nós, pois nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Siga-nos nas nossas redes sociais e aprenda mais da palavra do Senhor e confie mais nesse nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.